Bom dia, pessoal. Começamos agora o Morning Call com a Astor desta quarta-feira, dia 13 de maio de 2020. Vamos falar um pouquinho do mercado aí nesses 2 dias. Mercado operando em baixa aqui, Ibovespa caindo 1,29, FIX 0,27, então a gente perdeu aqueles 80 mil pontos, continuou caindo. As curvas DI, a curta, mostrando um pouco de queda aí, imprimindo aquele prêmio de risco, devolvendo, né? Devido aí à ata do Copom também. Mas a gente vê as curvas longas mostrando aí alta, e isso reflete todo aquele cenário político que a gente já vem falando aí há alguns mornings. Tá? O dólar atingiu o topo histórico, fechando aí no 5,89, alta de 2,47, e a gente está ali muito próximo agora, está a menos de 2,5% daquela marca dos R$ 6, que seria aí um fator também, não só de fato ali, mas psicológico para o mercado. O que moveu os mercados, a gente vê principalmente aí a tensão política interna, não tem como a gente não colocar aí como fator principal nessa semana, então tudo bastante agravado, essa tensão, principalmente Moro, Bolsonaro, essa polarização que a gente tem visto. A questão da pandemia, que a gente já vai falar em seguida, mas também mostrou uma piora no início dessa semana. Aqui o principal setor que puxou o índice foram os bancos, então tem ainda essa questão da tributação, da CSLL, que ainda fica pendente, foi adiada, mas fala-se nisso, o mercado já precifica ali uma tensão e joga tudo para baixo, e o nosso índice hoje ele é bastante pesado nas instituições financeiras, então refletiu bastante. Lá fora, o mercado vinha mais ou menos de lado ontem, aí tivemos à tarde, tivemos uma entrevista, na verdade um painel, onde o Anthony Fauci, que é um infectologista-chefe nos Estados Unidos, falou perante o Congresso, e o mercado não recebeu tão bem. Ali ele colocou, vamos dizer assim, um pouco de realidade, então os mercados caíram no campo negativo, e aqui também a gente viu um reflexo disso. Falando um pouquinho aí da semana, então o Brasil, nessa última rodada, aí, nas últimas 24 horas, ultrapassou as 800 mortes, então um dado aí fortíssimo, chegando aí a 12.400. Fala-se bastante desse patamar do Brasil, então nos últimos dias tem ficado atrás apenas dos Estados Unidos no mundo, tá, em mortes, passando até aí aqueles picos que a gente viu, Itália, França e outros países da Europa, então torna-se um patamar muito perigoso, como muitos especialistas dizem que para a redução desse patamar não é tão sensível, ou seja, existe a possibilidade de a gente ficar nesse patamar por mais dias, talvez até entrando aí em mais de uma semana, o que seria realmente um novo ciclo para a gente, ou seja, aquela curva não estaria achatando. Tá, então ainda tem aí mais de 146 mil testes em análise, o que nos mostram aí que novos casos vão surgir ao longo aí dos próximos dias, e mais mortes também que ainda não estão confirmadas. Do campo das reaberturas, que acho que agora é um tema recorrente, o como elas vêm acontecendo, vale colocar ali principalmente a parte da Ásia, que vem mostrando uma certa aceleração, tá, na segunda onda, que é o que a gente vem colocando também. Aqui eu coloquei um gráfico só para vocês enxergarem, tá pequenininho aqui, mas só para vocês verem do começo de abril e o começo de maio na Coreia do Sul, e a gente vê que esse gráfico ele é semelhante para o Japão e para a China. Ele ainda não mostrou ainda tanto essa alta, mas nos dias anteriores agora a gente já vê um início, então pode ser que essa curva, como vocês conseguem enxergar aqui, ela já vem acelerando na Coreia do Sul, então eles fizeram várias reaberturas, até do campo de lazer e entretenimento em algumas regiões, e isso realmente deu um revés para eles, então eles estão acompanhando até as pessoas que tiveram contato. Agora, seria como se fosse aquele contato inicial, você monitora toda a árvore de quem pegou e com quem teve contato, para se ter novamente um traqueamento disso. Então, vai ficar aí para os próximos dias uma possível aceleração. Coreia do Sul é um ponto que pode ser aí o primeiro ponto focal da segunda onda, vamos colocar. E isso, como a gente fala, pode ser aí o espelho para como as reaberturas têm que ser feitas, coordenadas,
para que sejam feitas, vamos dizer assim, melhores do que os primeiros casos, que é onde realmente existe ali a curva de aprendizado. Falando um pouco do comentário ontem do Fauci para o Congresso americano, ele colocou, acho que 2 pontos que preocuparam ali. O principal seriam aí as dúvidas sobre a eficácia de vacinas. Então, ele coloca um pouco a questão da ciência, mostrando que tem muitas vacinas sendo trabalhadas, porém existe a questão de quando elas poderiam se tornar comercializáveis e, além disso, a eficácia delas uma vez que produzidas, onde ele coloca até um cenário que é possível, porém não provável ainda, onde os vírus também tendem a se fortalecer com a própria implementação de vacinas, o que eles não conseguem prever como seria para um caso de um vírus como esse, tão sem precedente e sem histórico. E isso realmente botou ali um ponto de pessimismo. Ele também fez um comentário sobre o possível número total de mortes nos Estados Unidos ser maior, tá? Algo até que a gente vê aqui também falando-se bastante de Brasil. Ele comenta que lá estamos aí na casa dos 80 mil mortes, mas ele comentou que esse número poderia ser maior. Então, no geral, foi um choque de realidade e o mercado trouxe isso para o campo negativo. Só que, claro, tem que ser considerada aí toda a questão da ciência e então o mercado ouve com atenção. Falando um pouco sobre as reaberturas, Nova York começa-se a falar ali das primeiras movimentações de reabertura, lembrando que outros estados americanos já estão bem mais adiantados. Nova York seria aí talvez um dos últimos, mas já se fala na reabertura. E as fronteiras na Europa também podendo ser reabertas aí num futuro bem próximo, então também é um dado que vai valer monitoramento. Mas como a gente vê, a Europa seria aí o segundo lugar aí pós-Ásia que vai realmente começar a reabrir. A gente vai ter até aí na semana agora a questão do futebol na Europa, que vai começar a reabrir. Lógico, vão fazer várias medidas. Nós tivemos nos Estados Unidos até o UFC no final de semana, por exemplo, também na Flórida, que já permitia esportes como atividade essencial. Então nós estamos vendo alguns pontos isolados, mas que nas próximas semanas vão começar a se tornar aí mais disseminados. Então vale o acompanhamento. Falando aqui interno, então tivemos aí a ata do Copom divulgada ontem. Então ela veio com alguns pontos, muitos que já estavam esperados pelo mercado. Acho que deixando a abertura para o novo corte e podendo ser realmente de até 0,75 foi o discurso que eles mantiveram. Então na frase deles, a abertura para o novo corte não maior do que o corte feito agora. Então pode ser aí um 0,25, um 0,50 até um 0,75, que iria ali para aquele 2,25 que algumas casas já estão precificando. E eles colocaram também 2 pontos que a gente já esperava, e até fazendo um pouco a leitura, eles colocam, lógico, a questão do risco fiscal versus inflação. Então o que eles mencionaram ali no miolo da ata, lá no meio da ata? A ociosidade ela está ainda extremamente alta, e isso vai ter um efeito deflacionário maior do que eles vinham prevendo, por isso até dessa permissão, vamos dizer assim, para um novo ciclo de queda. Eles colocam também um termo que seria aquela poupança precaucional, que eles colocam ali, que seria realmente as famílias e as empresas, por não saber o futuro próximo, elas tendem a aumentar a sua poupança para se preparar para essa possível crise mais alongada. Então o consumo e com isso a demanda agregada tenderiam a diminuir. Tá? Então colocaram isso no texto, um ponto que preocupa eles. E também eles colocam como contraponto a questão fiscal, que se torna um tema mais recorrente, que é toda essa incerteza, principalmente do campo político. Eles colocam lá que poderia ser aí um ponto que poderia impactar o centro da meta da inflação, só que eles colocam no texto que essa preocupação, pelo menos até o ano base 2021, ou seja, até final de 21, não sendo algo que afetaria. Então, por mais que eles enxerguem esse risco fiscal, questão de não haver reformas e não haver talvez aí ambiente político para novas reformas,
eles colocam que eles entendem que até 2021 final, a inflação seria, a força deflacionária seria muito mais forte. Então, fica aberto aí talvez para a gente ver no mercado e nas curvas futuras de juros, que é onde a gente enxerga isso mais fácil, mais prontamente, como o mercado vai reagir a isso, ou seja, dizendo que possivelmente a gente pode ter aí focos de inflação, mas aí pensando para 2022 em diante. E também, ao final, eles colocam ali no parágrafo 22, eles falam um pouco ali sobre juros estrutural. Então, esse que é aquele juros que seria considerado aquele não inflacionário, que a gente já comentou aqui em alguns mornings, esse juros estrutural correndo o risco de ser aumentado realmente por essa incerteza política. Então, lógico, isso impacta a inflação, como eles falam anteriormente na ata, mas principalmente no juros estrutural. E o que isso impactaria? No prolongamento do estímulo monetário, ou seja, por quanto mais tempo eles conseguiriam segurar esses juros baixos, ou seja, esse juros estimulativo, que seria abaixo do juros estrutural, e se esse juros estrutural ele subir, a distância dele, quanto maior a distância do juros atual para o juros estrutural, maior seria considerado o estímulo. Então, se por questões políticas, incertezas, e com isso a ancoragem dos agentes se perder e o juros estrutural ele aumentar, o juros atual ele teria que aumentar na mesma proporção para que seja pelo menos mantido o estímulo e não mais. Tá? Então, isso é um ponto que eles incluíram agora, que também vale ali para as próximas atas, realmente a leitura disso. É muito provável que nas próximas atas, então, do Copom, esse texto continue e vai ser, então, um tema aí recorrente, esse tópico do juros estrutural. Falando um pouco dos dados macro, nós tivemos na semana passada, mas eu queria trazer para vocês dados da Anfavea, então, Associação de Veículos, onde eles colocam ali dados bem fortes, tá? Então, eu acho que é até meio óbvio, né? Queda de 93% na produção. Acho que, lógico, parou tudo, não é um número que seria de se esperar nada muito melhor. Mas também, principalmente, a questão dos licenciamentos, nós estamos aí, principalmente na comparação com o mundo, nós estamos aí o sexto país, pior país, vamos dizer, na queda, então tivemos uma queda de 65%. Isso mostra realmente que os estoques, mesmo com a produção mais baixa, os estoques não vão diminuir, tá? Então é de se esperar realmente aquela questão de cortes, redução de turnos, e nós estamos falando aí de uma indústria que é extremamente intensiva em mão de obra, então nós teremos aí um possível ponto focal aí que é toda uma cadeia da indústria, tá? Então, até quando falado com executivos dessas empresas, eles comentam bastante que todos os projetos ficam pendentes aí realmente de uma sinalização, tanto governamental e dos bancos, dos órgãos de auxílio, para a questão de novos empréstimos, de novos financiamentos, até com questão de subsídio, questão de ajuda tributária, para que eles voltem a investir. Então, isso pode ter um efeito muito grande na cadeia toda deles, que aí não é só a produção na fábrica, e sim todos os fornecedores, todas as empresas que participam da cadeia produtiva, peças, enfim. E também tivemos aí quedas na exportação generalizada, isso também é um dado que se esperava, mas veio bem forte. Então, são números que valem acompanhar para os próximos meses, que é uma indústria que foi afetada na veia, vamos dizer assim. Um dado que saiu preliminar sobre a arrecadação federal Brasil, tá, para o mês de abril, então ele vai ser oficializado na semana que vem, mas ele já aponta esse dado preliminar, uma queda de 30% na arrecadação. Então, claro, são duas pontas principais, são aquelas de isenções tributárias e também a queda na produção. Esses dois fatores juntos colocam aí uma queda bem relevante, tá? 30%. E aí, lógico, fica aí a menção para os próximos meses qual vai ser esse número. Lógico, se materializado esse 30% é algo extremamente relevante, isso vai afetar tudo aquilo que a gente viu nas semanas anteriores, redução de perspectiva no Brasil, situação fiscal para os próximos anos. Tudo isso vai se juntando, claro que esse é um dado de curto prazo, mas que pode ter efeitos ali mais permanentes e também outro ponto que fica aí no radar. Aqui dentro, cenário político, acho que não tem como não colocar em destaque aí
os relatos sobre o vídeo daquela reunião ministerial que o Moro já tinha comentado. Então, ontem o que foi divulgado, lógico, foi para a equipe dele, tá? A equipe do Moro. Então, eles até comemoraram a divulgação e o conteúdo do vídeo. O Bolsonaro ontem também saiu para conversar lá com os jornalistas, onde ele mostrou o lado dele positivo, tentando entrar aí bem na parte técnica do que tinha de conteúdo no vídeo e se defendendo também que ele mesmo poderia não ter divulgado o vídeo e colocou à disposição. E agora realmente fica essa queda de braço. O mercado ontem reagiu de forma negativa, foi uma reação mais tensa, a gente viu isso principalmente no Ibovespa, e aí nos próximos dias agora a gente vai ver aquela queda de braço. E também sobre a divulgação ou não do vídeo. Tá? O vídeo, então, lembrando, não foi divulgado a público. Tá? O que houve realmente, as partes viram, tiveram acesso ao vídeo, o ministro, enfim, e o que a gente viu ontem foram comentários sobre esse vídeo. Claro que se esse vídeo for divulgado a público, aí todo mundo vai poder fazer ali as mídias, enfim, todo mundo vai poder fazer o destrinchamento disso, e aí a gente vai ver uma polarização ainda maior. Mas isso ainda não foi o que aconteceu. E outro ponto que eu queria colocar também, acho que a gente tem visto lá fora uma atenção muito maior da mídia global, então, para o caso Brasil. E aí, lógico, nós estamos nos tornando um hotspot na pandemia, mas também a gente vê bastante os principais canais globais. Então, a gente vê Bloomberg, Yahoo, outros canais, CNBC lá fora, todos eles abordando essas tensões políticas aqui. E acho que é importante falar porque isso é o que move muitos mercados lá fora. Então, isso é o que o investidor lá fora está vendo. Claro que as grandes casas lá fora, os grandes investidores, eles têm a sua própria filial aqui para fazer esse acompanhamento, mas esse cenário entra muito para o varejo lá de fora e o varejo também opera e tem peso aqui dentro, por isso que esse aumento da cobertura e principalmente no campo negativo, a gente teve ontem, por exemplo, um artigo na Bloomberg onde o título colocava até ali Brasil como burning houses, então assim, seria uma casa em chamas, vamos dizer. Então, claro que quando você lê um pouco o artigo, você vê que é pego realmente essa frase é a frase de um economista, inclusive local, falando, mas você vê como eles dão essa atenção para isso e para muito investidor, vamos dizer, lá fora desavisado, isso pega realmente e inflama, vamos dizer, para o ponto de vista negativo. Então, a gente tem visto esse aumento e é algo que pode também refletir, enfim, na saída de recursos aqui e, claro, no resultado que a gente vê aqui do nosso mercado. Falando um pouco da semana à frente, a gente tem, então, o cenário político, claro, essa divulgação do vídeo, ela tem agora um prazo de 48 horas para divulgação ou não, então o Celso de Mello colocou esse prazo para as partes definirem em relação ao sigilo ou não, então isso vai ser monitorado aí até quinta e sexta-feira, falando-se bastante disso. E a gente também tem aí a questão do veto presidencial aos servidores, aquela fala que o presidente teve na semana passada junto com Paulo Guedes, onde ele falou que iria vetar o reajuste, e aí a gente tem que realmente aguardar, o mercado aguarda ansiosamente isso, se vai ser mantido esse veto e qual vai ser a reação das casas em relação a isso, se vai ser na linha de querer derrubar o veto, como Maia vai se comportar em relação a isso, e aí toda aquela questão do Centrão também. Então, o mercado vai juntar tudo isso numa caixinha só e vai querer monitorar para entender se isso vai se refletir lá na frente, claro, principalmente pensando na situação do Guedes, o seu fortalecimento ou não em relação a essa crise. Falando lá de fora, relatório mensal da OPEP sai essa semana, já tem aí algumas previsões de aumento aí na casa de 7 milhões de barris nos estoques. Então, espera-se esse fato somado aí às novas conversas também entre OPEP e Rússia sobre a extensão do acordo aí de corte na produção além de junho. Então, são dados que vão mexer bastante aí nessa commodity, no petróleo, e claro, todo o seu efeito em cadeia vai se seguir. Então, acho que está no radar aí dessa semana ainda. Vem se falando bastante de um novo pacote de estímulos nos Estados Unidos, aí próximo da ordem de 3 trilhões. Então, isso é um assunto que ainda está nas casas, ainda está no Congresso
e aí bastante aquela queda de braço entre democratas e republicanos, só que essa conversa ainda tem fôlego aí para essa semana ganhar tração. Claro que vai ser uma aprovação mais para frente, mas isso poderia sinalizar aí mais ajudas tanto à população quanto pequenos negócios e, claro, aquela sopa de letrinhas todas que podem se seguir e isso seria muito representativo para o mercado como um todo, tá? E lá fora temos hoje o mercado Ásia e Europa operando em baixa, os futuros dos Estados Unidos em leve alta, então a gente tem aí uma certa realização no mercado lá fora já aberto, Estados Unidos devolvendo muito ainda ontem, devido a esses comentários do Fauci, então ele está tendo aí uma pequena correção, mas aí seria um ajuste técnico. Então o mercado está bem de lado ainda, claro, esperando aí essas novidades. Bom, por isso, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Lembrando aí que nós teremos amanhã a nossa palestra sobre gestão de risco com Marcelo Ferrara. Quem tiver oportunidade aí vai ser um tema bem interessante. Quem tiver dúvidas, nos mandem e nos vemos aí no nosso Morning Call da próxima segunda-feira. Bom dia e boa semana.